O assunto agora é política. 70% dos brasileiros são contrários às privatizações. Esse dado consta de uma pesquisa do Datafolha publicada na edição desta terça-feira do jornal Folha de São Paulo. Caio, vamos lá. É o tema da nossa enquete também. Aproveito aqui, né, o ensejo para convidar você a participar pelo nosso WhatsApp 11 931 17009, se você é contra ou a favor da privatização de empresas estatais. Conta pra gente aí brevemente, de forma objetiva, o porquê. Vamos lá, vamos dar esse panorama aqui, ajudando o nosso ouvinte a formar uma opinião a esse respeito, Caio. Nossa enquete começou agora, mas eu arrisco dizer que muita gente vai se colocar contra. Pelo menos foi essa a constatação do Datafolha, como você mesmo disse, está publicado hoje essa pesquisa publicada aí na Folha de São Paulo, que mostra que 67% dos brasileiros, das pessoas, não querem que as empresas estatais sejam privatizadas. A maior discussão está em volta da Eletrobras, que está com esse plano. Também Petrobras, foi né? a Petrobras, a venda da Petrobras também, são as que apresentam maior resistência. Então isso dá uma conta de 7 em cada 10 brasileiros. A maioria que é a favor da venda das estatais está na classe dos brasileiros que ganham acima de 10 salários mínimos. No restante, a opinião não varia muito, independente de religião, de região, de escolaridade, de preferência partidária, enfim. No Norte e no Nordeste é onde tem a maior resistência aqui no Brasil. 78% das pessoas, da população de lá, é contra, e 78% no Norte, 76% no Nordeste. No Sudeste, 67% são contra e 25% a favor. No cenário em que as pessoas declaram que o PSDB é o partido que eles têm mais simpatia, esse índice já cai um pouquinho. 55% das pessoas ouvidas disseram ser contrárias. Mas isso chama atenção, porque até mesmo quem é a favor do PSDB diz que é, na maioria, contra as privatizações. E a gente sabe que o PSDB é bastante inclinado aí para esse cenário de privatizações, de desestatização, enfim. Entre as poucas pessoas no Brasil que dizem que avaliam como bom ou ótimo o governo do Michel Temer, também há uma reprovação aí da desestatização, apesar do Temer ser também inclinado para esse cenário. 51% das pessoas que avaliam o governo do Temer como bom ou ótimo não querem que se privatize nada. E agora, falando sobre a venda da Petrobras, 70% das pessoas não querem que a Petrobras fique na mão do governo. Isso mostra um contraste com a mesma pesquisa feita também pela mesma Datafolha 2 anos atrás. Datafolha saiu perguntando para as pessoas em 2015 se queriam ou não a venda da Petrobras, e naquela época 60% dos brasileiros eram contrários. Hoje, 2 anos depois, a gente vendo aí Lava Jato, todo o escândalo acontecendo, mais gente quer que a Petrobras continue na mão do governo. São 70% das pessoas. Bom, no universo das pessoas ouvidas foram questionadas 2.765 pessoas para que fosse feita essa pesquisa aí, Edgar. Ô, Tonholi, vamos lá. A gente, quando pensa no tamanho ideal para o Estado, a gente vê e nota, né, de acordo com o viés e o espectro político, né, quem é que quer o Estado mais inchadão, maior, né, o outro lado que quer o Estado enxuto e tal. A gente tem alguns exemplos. O que me vem em mente agora quando eu ouço o Caio falando é, por exemplo, a privatização das teles, né, que foi uma coisa que bem sucedida, uma coisa que deu certo. Era a princípio uma empresa estatal, foi privatizada e deslanchou. Agora, na tua opinião, tem alguma coisa especial? O que te chamou a atenção nessa pesquisa e como você enxerga aí esse assunto relacionado ao tamanho que deve ter o Estado? Primeira coisa, se a gente pensar, já que você tocou no assunto das teles, lembre-se que nós tínhamos a Telemar do Sérgio Andrade, de Andrade Gutierrez. Por decreto, a Telemar virou Oi. Em troca, ele deu a Game Corp para o filho do Lula, colocou milhões na empresa do filho do Lula, e hoje a Oi está falida com uma dívida de 64 bilhões. A Oi é um exemplo de que a privatização pode atender a interesses particularíssimos de governo. 64 bilhões e o filho do Lula com a Game Corp. Mas eu queria construir meu pensamento lembrando do entorno geopolítico, né? Em 21 anos de governo militar,
os militares criaram 47 estatais. Em 13 anos de PT, o PT criou 43 estatais. Nós temos no Brasil hoje 149 estatais. O Michel Temer anunciou a privatização do sistema Eletrobras de energia. Isso acontece no momento em que você privatizar a empresa de energia é o contrário do que está acontecendo no mundo. Você pegar, hoje quase 55% da energia produzida no mundo está nas mãos, é produzida por Brasil, Canadá, China e Estados Unidos. E esses países não têm privatizado a energia elétrica por achar que você colocar uma coisa tão fundamental para a indústria na mão de privados, você pode tirar um controle importante no caminho da produção industrial. Agora, acho que o grande medo desse resultado do Instituto Datafolha é o que pode acontecer com a privatização, não só o caso que eu contei aqui da Oi, que era a Telemar, que virou Oi, do Sérgio Andrade e da Andrade Gutierrez, que depois presenteou Lulinha, é a forma como vão ser compradas essas estatais. Geralmente, se compra muito estatal com papéis da dívida pública, títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária, e esses títulos podem ter sido emitidos por empresas que não existem mais. Depois que você vai vender esses títulos, então você compra uma estatal com títulos de alguma dívida emitida por algum governo. Depois que o governo pega esses títulos para vender e converter em dinheiro, eles têm um deságio geralmente de 50%. Então o grande problema de você privatizar é que o governo privatize aceitando títulos e dívidas públicas ou chamado de moeda podre. Então não é uma garantia para o bolso da nação. Falado.